que o melhor aconteça para ela e para todos. Ó Pai, Mestre amado, agradecemos mais uma vez este curso que está chegando ao fim do Básico 1. Agradecemos a todos aqui que estão presentes, que por um ano se dedicaram, apesar de todas as dificuldades do seu dia a dia, filhos, trabalhos, compromissos, outras dificuldades familiares, mas que aqui ainda estão. E estão porque acreditam, Senhor, na Tua palavra, estão porque acreditam que esse é o único caminho para a nossa elevação, que sabem que tudo que acontece em nossa vida, nada é por acaso, e que estamos aqui para aprender, sempre, todos os dias, com todas as pessoas e com todas as provas que a vida nos traz. Que possamos superá-las sempre com amor, resignação, tolerância, respeito e, acima de tudo, fé. Fé que estamos no caminho certo. Um passinho de cada vez, mesmo que pequeno, mas sabemos que estamos caminhando, e isso é mais importante. Senhor, abençoa cada um aqui que está presente, coloque a sua mão sobre a cabeça de todos nós, que todos nós possamos sentir agora essa energia boa de amor e paz. Os mentores se coloquem em seus lares, em suas casas, abençoando a cada cantinho da casa de cada um. Que assim seja. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja, salve Jesus, e graças a Deus. Muito obrigada. Você vai começar, Wagner? A gente nem combinou nada ainda. Se você quiser que eu... Você está no mudo. Se você quiser que eu comece, eu posso começar hoje. Tanto faz. Tudo bem. O que você preferir, senão a gente tira para o ímpar. Tá, então eu vou começar, para ser diferente, pelo menos hoje, né? Tá bom. É porque hoje não é parte A e parte B, tá? São duas, como é aula extra, são duas partes do Evangelho que a gente vai conversar, tá bom? Beleza, eu só estou mandando aqui os links, só para reforçar, né? Eu mandei lá no grupo o link do audiolivro do Nosso Lar, o PDF, tá? Aí lá na descrição tem o link também, esses mesmos links, e tem também o link eu tirei o print, deixa eu mandar antes que eu esqueça, só agora, do nosso cronograma, tá? Também já está resolvido. Vocês sabem acessar essa parte que ele está falando no WhatsApp? Todo mundo sabe que é só clicar lá em cima, entra no grupo, depois clica lá em cima nos dados do grupo e aí vai aparecer tudo, tá? Aí tem a opção lá mostrar mais, aí você tem acesso bastante a esse conteúdo que eu tô falando, tá? Porque assim a conversa vai indo e esse conteúdo vai ficando para trás, né? É melhor ficar... Se alguém tiver dúvida em como acessar essa parte, depois chama a gente no privado, tá bom? A gente ajuda. Beleza. Tá bom? Vamos, agora sobre a aula dessa parte, a gente vai falar das 3 revelações da humanidade, né? Que mudou a humanidade. A de Cristo, inclusive, né? Mudou até a forma de contar os anos, né? Que dividiu o tempo antes de Cristo e depois de Cristo. E a gente, né, ouve na parte espírita aí que Jesus ficou mais ou menos uns 2000 anos se preparando para essa encarnação, e Moisés já estava aqui na Terra
depois veio aqui para a Terra, poder fazer esse preparo para a chegada do Cristo, né? E foi o nosso primeiro profeta que eu estava até assistindo uma série aí de Troia, que é mais ou menos dessa época aí do Moisés, né? Antes de Cristo, uns 800 anos, 1500 anos antes de Cristo, né? E a data que ele nasceu lá, cada um fala de uma data, mas é mais ou menos aí 1500, 2000 antes de Cristo, que chegou Moisés. Aí a gente vai começar falando aqui de uma passagem, que é uma passagem que ela é válida para os três profetas, né? Para todos eles, né? Que vem para contribuir com a humanidade de alguma forma, né? Trazer instruções. Não vem para trazer confusão, conflito, é realmente com pontos de vista complementares para poder ajudar a gente a evoluir, né? Aí, não penseis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim para destruí-los, mas para dar-lhes cumprimento, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão até que não se cumpra tudo quanto está na lei, até o último J e o último ponto. Mateus, versículo 17, 18. Aí essa passagem serve para todos os profetas que eles estão ajudando a gente, né, trazendo informações para a gente poder progredir e fazer até o último J, o último ponto, até a gente pode ser interpretado de diversas formas. Uma forma que eu interpreto, por exemplo, para a nossa atualidade, que é esse momento de transição para um mundo de regeneração, né? Que, né, quem estiver na sintonia para entrar nesse novo mundo, nessa parte de transformação, né, que Jesus está aqui acessando, dando essa informação, dando trazendo esse mundo espiritual para todas as culturas, todo, não é exclusivo de um povo, de um país, é para todos, né, para todos ser alcançado para todos, até que todos estejam numa vibração alta, o mundo inteiro, né, abrangindo a todos. Aí aqui a gente vai começar a falar de Moisés. Alguns falam Moisés, outros falam Moisés, mas é Moisés, todo mundo já sabe do profeta que se refere, né? Aí tem primeiro aqui os primeiros mandamentos de Moisés. Então a gente entrando naquele contexto de que era olho por olho, dente por dente, das pessoas que faziam coisas assim absurdas na época, porque a gente estava muito próximo do mundo primitivo também, né? E aí foi para botar uma ordem na casa, né? E aqui, conforme a gente vai ver as leis, a gente vai discutindo um pouquinho aqui rapidamente só sobre elas, né? Porque todo mundo já viu essas leis, né? Aí há duas partes na lei mosaica, né? Distintas, né? A de Deus, prolongar sobre o Monte Sinai é invariável. Segundo a lei civil ou disciplinar estabelecida por Moisés, é apropriada aos costumes e ao caráter do povo e se modifica com o tempo. A lei de Deus está formulada nos 10 mandamentos seguintes, né? A lei civil, a gente sabe, né, que essa lei da sociedade ela está sempre em mutação, sempre de acordo com a característica do povo, na cultura, e a lei de Deus, né, ela é infinita, ela é perpetua para sempre, né? A verdade se perpetua em todos os mundos, né? Se for lá nos mundos mais avançados, vai fazer sentido todas as palavras que Jesus falou também, e isso vai se perpetuando, né? Aí o primeiro mandamento aqui, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terá deuses estrangeiros diante de mim, não farás para ti imagens de escultura, nem figura alguma de tudo que há em cima do céu e do que há embaixo na terra, nem de coisa que haja nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto. Não tomarás o nome do Senhor de teu Deus em vão. Lembrai de santificar o dia de sábado. Honrais teu pai e tua mãe, para teres uma dilatada vida sobre a terra que o Senhor teu Deus te dar. Não matarás. É uma excelente dica, né? Não matarás é uma dica muito boa. Não cometeis adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não desejarás a mulher do próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu julgamento, nem outra coisa alguma que lhe pertença. E casou muito bem ler essa aula hoje, porque foi bem
próximo da série lá de Troia, lá que eu estava assistindo lá, e casou muito bem como que era o povo daquela época, que assim, matava por coisa pouca, que realmente é muito cabível, né? Olhando aquela série, vendo como as pessoas agiam naquela época, é muito cabível todas essas instruções aqui que o Moisés está passando, sabe? E aí tem uma parte lá que eu queria falar do pinga-fogo lá, né, que o Moisés fala que o Moisés pode ser considerada, porque não, a primeira psicografia registrada, né, de Moisés lá no Monte Sinai para escrever esses 10 mandamentos. E aí, conforme a gente vai desenvolvendo aqui a aula, vai mostrar que esses profetas, eles vão trazendo luzes, né? Às vezes não fica tão bem explicado para o pessoal, para o povo da época. Cristo deixou algumas coisas em aberto quando ele fala que tem várias moradas na casa do seu pai. E assim, e aí assim o espiritismo também tem coisas que principalmente o livro dos espíritos lá, que eles fazem algumas perguntas, eles mesmos falam que a gente não está preparado para ouvir tudo. E aí mais para frente, conforme nosso merecimento, nossa evolução, a gente vai entendendo. Então essas palavras aqui de Moisés, elas funcionam até nos dias de hoje, né? Claro que tem suas adaptações, né, para a realidade, mas aí Jesus veio completar depois, a gente vai falar de Jesus, né? Aí essa é a lei de todos os tempos e de todos os países e tem por isso mesmo um caráter divino. Todas as demais leis são estabelecidas por Moisés, obrigado a manter o temor um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha de combater abusos arraigados e preconceitos adquiridos durante a servidão do Egito. Para dar autoridade às leis, ele teve de atribuir uma origem divina, como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem devia apoiar-se sobre a autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes e que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça estavam ainda pouco desenvolvidos. Então, a gente hoje em dia pode até discordar, mas ao mesmo tempo a gente tem que entender que esse Deus terrível aí que está se referindo é para realmente chamar a atenção, né? Impressionar o povo daquela época para eles poderem ter um mínimo de civilização, né? De organização, de não matar as pessoas à toa, né? Pelo menos à toa, né? De jeito nenhum, né? Mas é uma forma de que a espiritualidade, né, tinha lá para lidar com o povo como estava naquela época, né? Às vezes precisa usar de uma forma mais temerosa, mais energética, né? Para poder dar algum efeito na sociedade. Tanto que deu, né? Tanto que ele foi considerado um profeta já naquela mesma época, né? É evidente que aquele que havia estabelecido em seus mandamentos, não matarás e não farás mal ao teu próximo, poderia contradizer ao fazer o extermínio um dever. As leis mosaicas propriamente ditas tinham, portanto, um caráter essencialmente transitório. Eu entendo como um transitório para receber Jesus, né? Vamos dizer assim, né? É umas leis para preparar as palavras de Jesus, que ele vem resumir isso, né? Vem trazer o amor, né? Principalmente aqui do amar ao teu próximo. Não farás mais ao teu próximo, né? Aí, falando um pouco de Cristo... Deixa eu só falar um negocinho, eu posso falar, pode. Wagner? Então tá bom. A gente tem que pensar que a humanidade estava engatinhando naquela época, né? E quando a gente é bebê, quando a gente tem um filho, os pais falam, faça isso, não faça aquilo, não pode, não sobe, não. E vai colocando as regras e os primeiros limites para a criança depois poder se desenvolver, né? Só que num segundo momento, o que a gente percebe, quando a criança cresce um pouquinho mais, ela começa a aprender com seus pares, com os exemplos. Então, ela começa a aprender com também o professor, com seus amigos, ela vai vendo o que está acontecendo à sua volta e ela vai aprendendo através disso. A gente, enquanto espírito e humanidade, também é esse mesmo caminho. Então, primeiro é o não matarás, não fará isso, porque não tinham limites à humanidade, muito bem claros e definidos, e depois para vir o exemplo, que é o que agora o Wagner vai falar. Então, por quê? Porque a humanidade já cresceu um pouquinho enquanto um coletivo de espíritos que estavam encarnados naquele momento, que já poderiam aprender com o exemplo de alguém.
E aí que chega, nesse momento, aí o Jesus, tá bom? Sim, é bem lembrado, né, Carlos? Essa analogia aí com a nossa infância, né? Aí a parte do Cristo, que ele chegou depois do Moisés e tal, e Jesus não veio destruir a lei, o que quer dizer a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, ou seja, desenvolvê-la, dar-lhe o seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Eis porque encontramos nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constitui a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, pelo contrário, as modificou profundamente no fundo e na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações e não podia fazê-las passar por uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E ao acrescentar, esta é toda a lei e os profetas. Então, né, Jesus não conflitou as ideias de Moisés, ele simplificou-os, né, nesses dois mandamentos. E isso vale para todos os mundos, né, para todos os tempos. Pode ser o mundo mais avançado, amar ao próximo como a si mesmo, essa palavra ela é válida, né, faz sentido para todas as culturas, né, as crenças de todos os lugares do mundo, essa palavra faz muito sentido, né? E essa coisa aqui de combater as práticas exteriores, Jesus falava muito disso, né? Porque chegou de uma maneira radical a religiosidade, né? Com Moisés, e Jesus veio combater isso também, né? Dessas visões exteriores, a pessoa está cheio daqueles dogmas, daqueles rituais para poder fazer as orações da forma que as pessoas acreditavam na época, e no coração delas já estava todo petrificado, todo angustiado, todo cheio de problema, né? E exteriormente ela estava fazendo todas as práticas, achando que as práticas eram exteriores. Que nem eu disse lá nas séries lá que eu via, tudo que os caras faziam era sacrificar alguma coisa, sacrificar algum animal, sacrificar até pessoas, né? E ficou assim durante um bom tempo, achando que isso estaria agradando a Deus, dessas práticas materiais, exteriores. Aí Jesus vai mostrar que não é isso que agrada a Deus, né? O que agrada a Deus é o que está dentro do nosso coração de cada um, né? E a gente não pode ver nas pessoas dentro do coração dela, Deus pode ver, né? Então, Jesus veio também combater esse tipo é uma das coisas, né? Que Jesus veio combater e mostrar e simplificar a palavra para os dias atuais daquela época, que é válido até hoje como exemplo, né? Dos passos deles, né, Carla? Aí por essas palavras o céu e a terra não passarão, enquanto não se cumprir até o último jota. Jesus quis dizer quis dizer que era necessário que a lei de Deus fosse cumprida, ou seja, que fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, em todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Que eu falei lá no começo, né, que a lei de Deus tem que ser cumprida em todas as culturas, em todos os países, os povos, e, e as consequências, vamos dizer assim, essa expiação, essas provas e expiações são consequências de coisas que nós estamos corrigindo, né, expurgando, e vamos supor que a nossa terra, o nosso povo, né, está sendo depurado para chegar num novo nível, né? E pois de que serviria estabelecer essa lei se ela tivesse de ficar como privilégio de alguns homens ou mesmo de um povo só, né? Que eu falei lá, todos os homens sendo filhos de Deus são sem distinção objetos da mesma solicitude, né? Então esse Jesus vindo falar dessa forma para aquele povo, né? Que tinha aquela visão materialista de muito de status, como a gente tem hoje, mas lá naquele tempo era mais forte, né? Que achava que os pobres, as pessoas humildes não poderiam ter acesso a esse lugar divino, os pecadores também muito menos. Então Jesus veio falar que o amor de Deus ele é acolhedor para todos, né? Pecadores, todos pobres, né? Então e perdoa a todos. E só pediu para, né, que a gente perdoasse nossos irmãos. Então Jesus veio fazer esse consolo para a humanidade, né?
Mas o papel de Jesus não foi simplesmente de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que havia anunciado a seu advento. Sua autoridade decorria da natureza excepcional do seu espírito e da natureza divina da sua missão. Ele veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está na terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que os conduz até lá, os meios de se reconciliarem com Deus e os advertir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. A ciência deveria contribuir poderosamente para o aparecimento e desenvolvimento dessas ideias, era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Aqui a gente está falando já dessa parte espiritual, né? Que é uma coisa que Jesus deixou a entender quando ele falava dessa vida futura, falava desses diversos mundos. Ele deu um gatilho, né? Para depois o Espiritismo, Kardec, vir esclarecer isso de uma forma mais científica, né? Que a ciência precisaria. Era difícil, né? Imagina naquela época poder falar sobre espiritismo, falar um pouco de ciência que nem existia ainda, né? Então, Jesus deixou essa deixa aqui para o Kardec poder falar um pouco sobre esse outro mundo, esses outros mundos, né? Aí a parte do Espiritismo o Espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo material. Então, o espiritismo ele faz parte da nossa realidade há muito tempo. Acho que a única diferença é que a gente está entendendo que ela existe, né? Estamos acreditando, estamos percebendo que ela sempre esteve no nosso meio. E aqui o espiritismo ele só veio comprovar isso, né? Com vários fatos naquela época e até hoje, né? Eles nos mostram esse mundo não mais como sobrenatural, mas pelo contrário, como uma das forças vivas e incessantes atuantes da natureza, como a fonte de uma infinidade de fenômenos até então compreendidos e por essa razão rejeitados para o domínio do fantástico e do maravilhoso, né? Rejeitados do domínio do fantástico e maravilhoso é deixar de achar que isso é mágica, de deixar de achar que isso é algo extraordinário, algo... Não, é isso. Tanto que a gente fez um mediúnico lá e tal, vocês vão fazer também, e vai chegar um primeiro momento a gente fica meio maravilhado, né, com as coisas sobrenaturais, vamos dizer assim, e de repente isso a gente vê que isso faz parte de uma rotina, faz parte de uma natureza, e que a gente vai se acostumando e visualiza isso de uma forma normal, natural para a nossa vida, né? E aí o espiritismo ele leva a sério isso, ele não leva isso como algo mágico, maravilhoso, né? Que a gente está falando aqui, ele leva a sério isso de uma forma de caridade, né? De ajudar os nossos irmãos que estão lá do outro lado também, né? E é essas relações que Cristo se refere em muitas circunstâncias. E é por isso que muitas coisas que eles diz ficarem ininteligíveis ou fora falsamente interpretadas. O Espiritismo é a chave que nos ajuda a tudo explicar com facilidade. Às vezes muitas coisas parece que é meio justo, né? Algumas pessoas, por que pessoas sofrem, por que pessoas boas morrem? Muitas dessas perguntas, dessas revoltas que a gente tem, né, na nossa vida, até mesmo eu já tive, foram esclarecidas e consoladas com essa explicação mais coerente, né? E, e aí, com o espiritismo que também que é legal, que eu queria falar, é de um estudo aí científico lá do choro dos tomates, lá que eu estava lendo, que os tomates eles conseguem, eles descobriram que eles emitem um som quando está com pouca água, quando está muita água, quando corta um tomate, ele faz um outro tipo de som. Aí foi ver com outras plantas que elas também fazem um som que não é audível para os ouvidos humanos, né? É uma faixa vibracional diferente lá do som, e aí os computadores conseguem pegar, e aí eles conseguem meio que falar, o robô lá consegue meio que falar com as plantas e entender o que, que ela está precisando, o que, que ela está querendo. Aí descobriram que os insetos, por exemplo, a abelha que vai pegar o pólen, ela também reconhece essas vibrações, ela emite essas vibrações, e tem essa troca. Então tem um ecossistema ali invisível de vibrações que a gente nem que existe realmente, a ciência comprovou, que antes até então era fantasia isso. Hoje, como o espiritismo está se aproximando, né, essas explicações de sintonia, de vibrações em diversas áreas, né?
E essa é uma área que eu vi interessante esse estudo aí, sobre essa questão sutil da conversa das plantas, né? A lei do Antigo Testamento está personificada em Moisés, a do Novo Testamento no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não está personificada em ninguém porque ela é um produto de ensinamento dado não por um homem, mas pelos Espíritos que são as vozes do céu em todas as partes da terra e por inumerável multidão de intermediários, né? Como a gente sabe, o Espiritismo o Kardec foi meio que o organizador dessas ideias e quem escreveu, quando a gente vai ler o Evangelho, né, que depois do trecho do Evangelho de Cristo lá, tem alguns comentários, né, capítulos de outros espíritos, né, Santo Agostinho, até a própria a Joana lá do Divaldo, e tem vários espíritos fazendo comentários falando sobre as passagens bíblicas lá, né? Então são vários médiuns de vários lugares que Kardec e vários espíritos de luz, né? Kardec pegou essas informações e fez essa terceira revelação do Espiritismo, né? Trata-se de qualquer maneira de uns seres coletivos, compreendendo o conjunto dos seres do mundo espiritual, cada qual trazendo aos homens o tributo de suas luzes, para fazê-los conhecer esse mundo e a sorte que neles o espera. Então, o Espiritismo é isso, não é? A gente vê o Kardec como um símbolo dessa organização, mas, como a gente está vendo aí na foto, é uma legião de espíritos de luzes que veio trazer essa informação para a gente, né? Então, quando a gente vai ter esse contato com o Evangelho, com o Espiritismo, a gente imagina esse monte de espírito que mandando essa mensagem para a gente, diferente de Moisés e de Cristo, né? Que eram meio que profetas mais únicos, né? Da mesma maneira que disse o Cristo, eu não venho destruir a lei, mas dar-lhe cumprimento. Também diz o Espiritismo, eu não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe cumprimento. Ele nada ensina contrário ao ensinamento do Cristo, mas o desenvolve, completa e explica em termos claros para todos, o que foi dito sobre forma alegórica. Muitos católicos, né, inclusive eu era católico, até sou também, mas a gente não se sente agredido ou de alguma forma mexido com os nossos valores, porque a gente sente que o Espiritismo ele complementa muito bem os ensinamentos que nós esclarece, né, de uma forma mais abrangente o que a gente aprende na Igreja Católica, né? Então a gente pode ver que o essencial ele nunca conflita, né? Ele sempre complementa, vem trazer coisas maiores, mais profundas, né, mais detalhadas para a gente. E sem contar que, né, ali fica muito preso à alegoria daquela época. Hoje em dia a gente traz de uma forma atual, né? Ele vem cumprir na época predita o que Cristo anunciou e preparar o cumprimento das coisas futuras. Ele é, portanto, obra do Cristo, que o preside assim como preside ao que igualmente anunciou, a regeneração que se opera e prepara o reino de Deus sobre a terra. Então, sobre essa regeneração que a gente está passando, né, o Espiritismo, eu acredito que vai ter mais revelações, mais coisas que vão iluminar aí no futuro, mas no momento é esse, é o Espiritismo, é o Cristo, o Moisés, que a gente estuda e tenta, são impulsos, né, são luzes para a gente poder interpretar e tentar carregar na prática, né, com o exemplo de Jesus, para tentar colocar na prática da nossa vida, né, em todos os detalhes. E o Espiritismo para poder também nos consolar de coisas que às vezes a gente pode até se perder, ficar revoltado, achar, né, que as coisas são injustas, e a gente começa a entender essa questão da expiação, né, das provas, das expiações, aí começa a fazer tudo mais sentido, né? Você quer complementar alguma coisa, Carla? Tinha uma coisa que eu queria falar aqui, eu já esqueci, gente, desculpa. Mas era legal, tá? Alguém quiser complementar alguma coisa? Essa parte é bem curtinha mesmo, tá? Tá muda aí, Carla. Tá ótimo, mas você usou metade da aula, tá certinho. Seu tempo. Tá. Eu não queria falar demais, não. Desculpa aí se eu falei demais, tá? Não, tá ótimo. Então acho que é isso aí, gente. Só falar dos nossos três profetas aí. As três revelações, né?
Então, agora a gente vai começar uma outra passagem, tá bom? Mas eu acho que o mais importante disso tudo é a gente saber que tudo tem um planejamento, né? Então, isso nos conforta também, de certa forma. Saber que tudo isso foi acontecendo de acordo com a evolução da humanidade. E que, então, sempre a gente vai estar amparado de alguma forma, de acordo com a necessidade, quanto humanidade falando, né? Então, na época de Moisés, foram amparados pelo mandamentos para direcionar. Depois, na época de Cristo, foram amparados pelo exemplo de Cristo para direcionar a humanidade. Depois, agora com o Espiritismo, né, com o Espírito da Verdade, a revelação, também um novo direcionamento. Então, como o Wagner falou, a gente não sabe se nos planos de transição planetária, e mesmo quando, assim, quando o planeta realmente for regenerado, ainda vai faltar para ser feliz, ditoso, quer dizer, ainda tem um longo caminhar, né? A gente pensa que entrar em, né, a gente fala, a gente está em transição, que vai para a regeneração. Gente, regenerar é curar. Então, a gente não vai estar bom ainda, a gente vai estar melhor, né? Então, a gente tem que pensar que esse planeta, assim, a gente vai sair de provas e expiações, mas para a regeneração. Então, quem ainda vai ter um trabalho árduo para ser feito. Então, como que a gente vai curar tudo isso na humanidade? A diferença é que as pessoas estarão dispostas a curarem e se curarem o outro, se curarem. O que hoje ainda não acontece. Então, é nisso que a gente tem que ir pensando que provavelmente terão outras revelações, de acordo com o avanço da humanidade, tá bom? É isso que a gente tem que pensar. Para mim, me conforta saber que tem a existência desse plano maior sempre. Mesmo que às vezes a gente não entenda ainda algumas coisas, eu confio nesse plano maior, entende? A gente tem que confiar nesse plano maior, mesmo se a gente não tiver a compreensão dele para as nossas vidas. Você vai ter que pôr em apresentação, Wagner, tudo bem? No modo apresentação, que tem os riscados no meio. Não dá? Agora foi. Que aí, se eu colocar o modo apresentação, eu não estou gravando o nosso rosto, mas tudo bem. Não tem problema. Deixa eu só mutar o meu. Deixa eu trazer aqui a gente para baixo. É mais para o primeiro slide, depois até pode voltar. Não, pode ir que eu vou falar assim agora. Então, a gente vai falar sobre essa outra passagem que chama Muitos Chamados e Poucos os Escolhidos, no capítulo 19. Então, primeiro eu vou ler um trechinho, né, do Evangelho, para a gente começar a pensar e discutir sobre ele. Na parábola da festa de núpcias, Jesus nos conta a história de um rei que celebrava o casamento de seu filho e enviou a seus servos a chamar os convidados para um grande banquete. Estes convidados, porém, recusaram o convite, e alguns, ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei e os mataram. O rei então destruiu aquela cidade e mandou que seus servos convidassem a todas as pessoas que viessem para o banquete. E muitos deles vieram. Porém, já à mesa, o rei viu que um dos seus convidados não estava vestido com a veste nupcial e mandou atirá-lo às trevas, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. Como é tudo por parábola, a gente tem que ir entendendo aí. Então, antes de começar, eu queria ir fazer uma provocação aí com vocês. Na parábola da festa das núpcias, o que será que era essa festa das núpcias? Alguém tem alguma ideia? O que seria essa festa das núpcias? A gente vai começar a entender cada pedacinho do que está falando aí no primeiro parágrafo. Núpcias é casamento, não é? Núpcias é casamento. Então, eles estavam num casamento. Mas, um casamento? Quem chuta, assim, mais ou menos, que casamento era esse que Jesus estava se reportando?
Vamos guardar essa informação. Aí Jesus nos conta a história de um rei. Que rei era esse que Jesus estava contando a história? Que celebrava o casamento do seu filho. Gente, é para deixar e soltando palavras, tá? Pra gente ir conversando. A ideia é provocar mesmo. O rei é Deus? Rei Deus, então vamos ver, depois se o rei era Deus, celebrava o casamento de seu filho. Quem era o filho? O próprio Jesus, né? Oi? O próprio Jesus. E aí ele enviou os seus servos a chamar os convidados para um grande banquete desse casamento. Quem será que eram esses seus servos? Bom, partindo dessa linha de raciocínio, seriam os apóstolos, né? Então, partindo dessa linha de raciocínio, seriam os apóstolos. Para chamar os convidados, quem seriam os convidados? O povo? O povo. Que povo será que era aquele naquela época? Quem era o primeiro povo escolhido? Que a gente lembra da história. Não, os hebreus foi na época de Moisés, que foi um dos primeiros povos monoteístas. Foram os judeus naquela época. Eles foram convidados. Só que eles recusaram o convite para esse casamento. E alguns ainda pior, zombaram dos servos, que eram esses apóstolos, enviados por Deus, e os mataram. Aí agora, Wagner, pode ir passando um pouquinho, que eu fui circulando umas palavras. Pode ir clicando. Então, a festa de núpcias. A festa de núpcias, na verdade, era esse casamento, a comunhão entre Jesus e a humanidade. Então, quando ele veio, né, então completando tudo o que o Wagner falou, quando Jesus veio, ele veio com essa missão de fazer um casamento entre a palavra dele e a humanidade. Então, esse era o casamento que estava sendo todos convidados para esse banquete. Pode passar, Wagner. Aí o rei, Deus, pode passando para a gente confirmando tudo. Os servos, os profetas, olha como a gente tem aluno bom, gente. O banquete era o reino dos céus. Então, todos estavam sendo convidados para esse grande banquete, que é o reino dos céus, né? Só que esses convidados, que era quem? O povo judeu, recusaram esse convite. E ainda pior, zombaram dos servos enviados pelo rei e os mataram, inclusive Jesus. Então o rei destruiu aquela cidade. Será que ele destruiu uma cidade física? O que será que ele destruiu? Mandou que os seus servos, né, os profetas, convidassem a todas as pessoas que vissem para o banquete. Então, quem eram todas essas pessoas? Aí faltou lá o filho, que era o Jesus, isso mesmo. Então, quem eram todas as pessoas? Porque estava falando, muitos são chamados e poucos escolhidos. Essa é a mensagem dessa parte do evangelho. Mais evoluídos? Eu não diria que seria, assim, os mais evoluídos. Então, primeiro, vamos lembrar que o plano estava relacionado aos judeus. A partir do momento que os judeus negaram a existência, né, desse Cristo, então, o que aconteceu? Todos os outros povos foram convidados para esse casamento, ou seja, todas as pessoas do planeta. O que iria começar como uma missão com o povo judeu, e houve uma falha nesse momento, então, Jesus conta, né, que todos seriam convidados para esse banquete. Por quê? Porque, na verdade, todos nós somos convidados para ir para o reino dos céus, né, não somente os judeus. E aí fala que muitos vieram, foram convidados e muitos vieram, porque todos foram chamados. Só que, já na mesa, o rei viu que um dos convidados não estava vestido com a veste nupcial e mandou atirá-lo às trevas, pois muitos são chamados e poucos escolhidos. O que será que é essa veste nupcial? Por que Deus falou que um dos convidados não estava vestido com a veste nupcial? O que será que é essa analogia aí que ele quis dizer? Com a consciência?
Pode ser com a consciência. Que mais? Com a consciência, talvez com o coração puro, Perdão, né? né? Do Tá no reino também. dos céus. Oi? O perdão ao próximo, né? O perdão ao próximo, né? Ele não estava vestido com a veste nupcial, que seria tudo aquilo que Jesus propagava, né? Então, quando a gente lê, assim, um trecho, às vezes a gente vai lendo no aleatório e não se detém aos detalhes de cada palavra. Porque como foi escrito naquela época, e ele falava por parábolas, que muitas vezes eram mais difíceis de entender, e pensando que essas parábolas também foram traduzidas e traduzidas e traduzidas, o quanto que não podem ter sido modificadas no jeito de serem escritas, né, pelos próprios apóstolos, pelos próprios que se seguiram depois, né. Então, a gente tem que sempre ler tentando entender qual era a história do que estava sendo passado naquele momento. Pode passar, Wagner, por favor. Então, agora retomando, podemos compreender logo a primeira leitura do que se trata a parábola. O rei é certamente o próprio Deus, chamando seus convidados ao banquete, ou seja, ao reino dos céus. Os servos são os profetas, enviados para propagar a palavra divina, mas são rechaçados e ridicularizados. No que se refere aos primeiros convidados, o Evangelho nos explica que se trata dos judeus, que foi o primeiro povo de toda a humanidade a ser publicamente monoteísta. Até a época de Jesus, todos os outros povos eram politeístas, isto é, acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo. Então, muitos, os gregos, os egípcios, né, eles eram monoteístas, e naquela época, se a gente for relembrar, né, os judeus, eles também estavam sendo perseguidos por eles acreditarem nesse Deus soberano, né. Em razão da melhor compreensão que tinham os judeus, foram eles os primeiros convidados de Deus. Foi a eles que Deus transmitiu seus ensinamentos, aí sim, voltando através de Moisés e Jesus. Estes ensinamentos, porém, foram facilmente esquecidos em nome do dinheiro, do orgulho, da corrupção, e como consequência vieram a incredulidade e o fanatismo. E desta forma, cobriu a imagem, os judeus perderam, na verdade, esse posto de preferência que tinham nessa seara divina. E aí todos os outros povos foram convidados. Então, eles perderam a chance, né? Assim como na época de Kardec, que muito se fala da França, né? Que o povo francês também tinha uma missão muito forte. E por isso que ele tinha sido escolhido, e que era até o tema, né, deles de liberdade, fraternidade e igualdade, eles não conseguiram cumprir com um planejamento que foi dado para aquele povo. E por isso teve toda uma mudança nesse outro planejamento, para que o evangelho realmente, e a palavra da doutrina espírita, enfim, ela fosse diversificada, assim, espalhada de outra forma, tá? Pode passar, Wagner, por favor. Os próximos convidados foram todos outros povos, por entre quem a palavra divina foi difundida, e que, caso aceitassem, seriam admitidos no banquete ao invés dos primeiros convidados. Entra aí o grande ensinamento da parábola. Não basta comparecer ao banquete, esperando receber as bênçãos divinas sem esforço. É preciso vestir a túnica nupcial, ou seja, purificar o coração, deixando de lado as nossas inclinações negativas e trabalhando sempre para colocar em prática os princípios de Deus. Então, aí que é a grande mensagem, quer dizer, não adianta eu me disfarçar e fingir, entre aspas, né, que eu sou boazinha, porque Deus enxerga, na verdade, todas as nossas verdades, e todas as nossas mentiras também. E elas são muito de acordo com o que também o Wagner foi falando das vibrações, que ele falou até lá das plantas e tudo mais, tudo isso também tem a ver com isso. Então, como que eu estou vibrando? Será que basta eu vestir uma roupagem falsa? Ela não vai adiantar, porque a minha vibração vai mostrar se eu tenho essa túnica nupcial ou não.
se eu fiz essa comunhão com os ensinamentos de Jesus e de Deus ou não, se eu casei de verdade com tudo isso. Então é nisso assim que a gente tem que ir pensando, como será que está a nossa túnica, né? Será que eu estou conseguindo vestir de verdade as palavras de Jesus, fazendo essa comunhão com o que ele ensina? Então, eu quero usufruir o banquete, mas eu não quero me preparar para ele, então eu não vou conseguir usufruir esse banquete, eu não vou ter atingido esse grau de perfeição ou de aprendizado suficiente para entrar, né? Então, aí muitos são chamados para esse banquete celeste, em realidade, todos somos chamados por centenas de vezes, mas só será permitido entrar quando formos verdadeiramente merecedores. Então, a gente pensa nessa pequena, parábola, né? Quanto ensinamento ela tem para a gente. E o evangelho inteiro, ele é assim. Então, não adianta a gente ler o evangelho com rapidez, porque ele é difícil, né? Ele é difícil de ser lido, o evangelho. A gente tem que pensar muito, e conforme a gente vai lendo cada vez mais e relendo, a gente vai entendendo aqueles trechinhos cada vez de uma forma diferente. Então, acho que era esse o último, né, Wagner? Que era bem curtinho. Ah, não, continua. Tá, então vamos continuar. Eu estava lembrando que tinha mais uma parte, mas... Os chamados são os que recebem o convite divino para a aquisição do conhecimento que lhes permeia ser melhor, pela vivência do amor ao próximo. Nesse aspecto, praticamente, todos são chamados para ter acesso à felicidade, que é atributo dos que têm a consciência tranquila. Os escolhidos, porém, não o são por Deus, mas cada um por si mesmo. É o homem que se escolhe para aceitar os conhecimentos e pautar a sua vida sobre os princípios de orientação de Jesus. Então, quando a gente fala em comunhão, qualquer tipo de comunhão, ela tem que ser dupla, né? A que Deus quer, ele quer que a gente comungue com ele, mas a gente também tem que querer, porque se a gente não fizer essa comunhão, ela não vai dar certo. Então, ele fala, eu escolhi a todos, mas eu quero saber quem me escolheu para fazer essa comunhão. Então, é o homem que vai escolher se ele vai aceitar esses conhecimentos e realmente pautar a sua vida na fala de Jesus e na orientação de Jesus e no exemplo dele. Então, portanto, se o mundo está violento, convulsionado, sem amor, não é porque Deus deixou de chamar os homens, mas é porque os homens, surdos ao chamado, não se fizeram escolhidos para estar entre os seres felizes. Quando a gente está falando de consciência, né, de expansão da consciência, é que, na verdade, a gente está abrindo os nossos olhos e abrindo os nossos ouvidos para isso que está sendo posto. E muitos ainda não conseguiram abrir nem os olhos nem os ouvidos. Então, esses ainda não enxergam o que muitas vezes nós já estamos começando a enxergar timidamente, porque é difícil mudar. Quando a gente vê, a gente já fez de novo a mesma coisa, mas a gente já abriu os olhos, a gente já está escutando, a gente já está tendo conhecimento e ferramentas, inclusive, para a gente começar essa mudança e essa transformação, tá? Pode passar, Wagner. Depois de saber, o próximo passo do cristão é viver. Então, primeiro eu sei, estou aprendendo aqui, um monte de coisa. Agora, o segundo passo vai ser viver. Então, aplicar tudo isso que a gente está conhecendo e cada vez conhecendo mais em favor de nós mesmos e do nosso semelhante. Então, aplicar o conhecimento em favor do semelhante, o que já sabemos, redundará em benefício ao próprio autor, a autoria de quem está fazendo aquilo. Como vivenciar essas informações trazidas por Jesus? No mesmo capítulo 18 de O Evangelho segundo o Espiritismo, está claro no item 16, reconhece-se o cristão pelas suas obras. A gente reconhece Jesus pelas suas obras? A gente reconhece Jesus pelo seu exemplo? Então, se a gente quer também caminhar, a gente vai ter que mostrar as nossas obras, e não apenas só adquirir o conhecimento. Então, é evidente que o socorro material por meio do alimento, do agasalho e demais atitudes que diminuam a penúria de alguém, são apreciadas como obras cristãs. Então, esse é apenas um exemplo. Então, quando a gente está ajudando materialmente o nosso próximo, ou com alimento, ou com agasalho, ou atitudes que diminuam a pobreza dessa pessoa, já é uma obra cristã. Mas não é só isso. Pode passar, Wagner, por favor.
Mas se considerarmos a fome de amor que o mundo sente, veremos que há muitas outras maneiras de realizar obras sem intervenção do dinheiro. Então, hoje a gente percebe claramente, com tanta desigualdade social, com tanta miséria coletiva, com tanta fome, com tanta penúria que existe, mas também existe essa fome dessa solidão. Então, muitas pessoas sentem essa solidão porque não recebem amor e não sabem doar amor, se sentem desrespeitadas nos seus ambientes onde vivem. A questão dos valores, que a gente vê que eles estão vindo, ou a falta de valores, ou invalores, como vocês quiserem chamar, que estão vindo tudo à tona, né? Então a gente começa a ver situações que a gente fala, não é possível que em 2023 isso ainda esteja acontecendo. E a gente vê que está acontecendo. Então tudo isso é o quê? É a falta de amor. Então a gente tem que pensar que essa fome de amor é da humanidade ainda. Essa fome que existe de amar, de se amar em primeiro lugar e amar ao próximo lugar. Então essas obras como que vêm? Vêm em forma de conselho, de orientação, de visita fraterna, de contato oportuno. Então quantas vezes assim, que a gente dando um conselho, soltando uma palavra, uma orientação, a gente está ajudando ao próximo. Então vou contar algo que aconteceu ontem, numa conversa informal. Eu falando de uma questão que eu tive com a minha filha no passado, para essa pessoa, para um amigo, e aí ele falou assim, Carla, eu não paro de pensar no que você me falou, porque é isso que eu preciso fazer com os meus filhos. E ele se emocionou profundamente. E aí eu falei, era só eu? Não era só eu, porque a gente estava numa conversa informal, eu não estava lá com a intenção de dar conselhos, de aconselhamento, de falar faz isso, faz aquilo, mas eu contei uma história vivida por mim. E ele se espelhou nessa história e entendeu que ele também precisava fazer aquilo com os filhos dele. E aí é o que eu falo, o que é a intervenção divina? Porque, de certa forma, eu estava sendo inspirada pelo meu mentor, pelo mentor dele, para que essa conversa acontecesse e essa ajuda pudesse acontecer. Então, a gente tem que pensar em quantos momentos do nosso dia a dia isso acontece, a gente não percebe. Que a gente está dando um conselho, fazendo uma orientação, uma visita, um contato. Então, por exemplo, a vibração que a gente fez hoje para essa senhora. Esse amigo me comentou ontem pelo Instagram, que eu comentei numa foto dele lá de uma comida que ele fez, tal. Falei, nossa, que bacana que você está, né, seguindo essa linha, tudo. Ele falou, mas eu tô feliz por você. Ele falou, mas eu não tô feliz que minha mãe acabou de cair, quebrar o fêmur, eu tô super preocupada, ela vai fazer uma cirurgia. E aí hoje eu mandei a mensagem para perguntar dela se a cirurgia tinha sido bem. Tudo pelo Instagram, assim, conversa. E aí ele me narrou o que estava acontecendo. Então, quando a gente gasta, às vezes, 1 minuto para dar atenção para uma pessoa, olha o quanto a gente, às vezes, está podendo fazer de ajuda mesmo à distância. Então, é isso que a gente precisa tirar os fones de ouvido, né, para escutar melhor o que o mundo está nos trazendo de oportunidade. Ele está trazendo oportunidades o tempo todo para a gente ser uma pessoa melhor, para a gente poder exercer essa caridade, e você vê, foi uma coisinha assim, ó. Então, a caridade não precisa ser uma grande obra, não precisa ser um grande vulto, um grande evento, atingir 500 pessoas. Se eu atingir a pessoinha que está lá do meu lado, que faz parte do meu convívio, mesmo à distância, a gente consegue. E eu sei que ele se sentiu muito mais confortado quando eu falei, me dá o nome da sua mãe, que a gente vai colocar lá no centro para fazer as vibrações. Não quer dizer que a mãe dele vá, talvez sobreviver ou não, a gente não sabe, mas a gente fez as nossas vibrações aqui e ajudou essa senhora, ajudou ele, ajudou os médicos. Então é isso que a gente tem que ir pensando, tá? As boas obras do cristão consistem também em saber quando falar e quando calar. O chamamento e a escolha dependem da conduta do cristão que deseja aproveitar este momento de vida na Terra para preparar o seu futuro espiritual. Chamados todos já fomos, porque depende de Deus. Escolhidos ainda somos poucos, porque depende de nós. Esse finalzinho eu acho fantástico. E por que fala do calar? Porque tem momentos que a gente tem que calar.
Então, no momento que uma agressividade está vindo para a gente, desmedida, a gente pode se defender, logicamente, mas sem agredir de volta. Calar. O momento de calar é quando eu vou desrespeitar ou eu vou contra alguma lei divina. Aí é o meu momento de calar e me recolher. E aí a gente pensar que escolhidos ainda somos poucos, porque depende de nós, né? Então vamos tentar ser mais, né? Ser mais escolhido, levantar a mãozinha, né? E falar assim, eu vou tentar, eu quero, né? Eu acho que agora acabou, né, Wagner? Sim. Não lembro mais se tem mais coisa. Então tá. Mas era essa mensagem de hoje, dessas duas passagens do Evangelho que a gente queria compartilhar com vocês. Então, sabendo que a gente teve essas 3 revelações, que na segunda revelação, Jesus fez vários ensinamentos, e que na terceira revelação, com a questão da doutrina espírita, foi feita uma releitura desse evangelho. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala o trecho e a explicação. Quer dizer, ele esmiuça, ele quase que desenha para a gente o que a gente tem que fazer, né? Que é muito mais difícil ler a Bíblia, não é? Quem já leu a Bíblia? Muito mais difícil ler aquela Bíblia corrida, ler João, ler Mateus, do que ler o Evangelho, e principalmente porque o Evangelho segundo o Espiritismo foram alguns trechos importantes que foram tirados de tudo aquilo. Então, vamos se apegar mais à leitura do Evangelho, realmente fazer o Evangelho no lar, mas não só fazer por fazer, pensar realmente naquilo no nosso dia a dia. Toda passagem tem um ensinamento importante, toda. Então, assim, a gente pensar nisso. Certo? Acho que era isso. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa, falar alguma coisa. Um pouco do que você estava comentando, Carla, às vezes a gente somos falhos, todos nós, né? De certa forma inevitável, mas a caridade e esses simples atos, né, de gentileza, de amor ao próximo, em pequenos detalhes, né, não é possível a gente fazer, né? A gente pode errar, mas a gente pode acertar também junto. Sim. Então, a gente tem a oportunidade de acertar todo o nosso dia aí, em qualquer coisinha, qualquer detalhe, até o jeito de tratar ali uma pessoa, de repente, ajuda em alguma coisa, a gente começa a perceber essa áurea boa de acertos também, né? Até no pensamento, né? Sim. E agora com o Espiritismo a gente sabe que a gente pode ajudar até os espíritos também com exemplo, né? Com o pensamento. Então são diversas formas aí que a gente pode estar acertando também, né? E eu acho que é importante, gente, a gente desmistificar essa questão do erro, porque todos nós erramos. E quando a gente conta a história de um erro nosso, de uma atitude que a gente fez, que a gente se arrepende, por exemplo, isso pode ser um exemplo, um aprendizado para o outro que está escutando. Ou pode ser algo que, por exemplo, nossa, eu também passei por isso. E aí juntos vamos buscar uma terceira solução. Então a gente falar dos nossos erros, falar da nossa vulnerabilidade, falar das nossas fraquezas, na verdade isso nos fortalece, isso não nos diminui. A gente tem mania, né, de jogar sujeira para baixo do tapete. E tudo, né? Sentimentos bons, sentimentos ruins, a gente vai jogando lá num saco sem fundo, só que na verdade a gente tem que ir colocando luz e tirando aquilo, que é isso que a humanidade está fazendo agora, né, em termos de humanidade. Então quando a gente vê ainda trabalhos escravos ainda acontecendo, né, análogo à escravidão, você fala como pode, casos, né, aconteceu de novo agora no Carrefour, que um segurança, enfim, agrediu uma pessoa por achar que ela poderia ser, né, e era questão de preconceito e racismo. Então, essas coisas não podem mais acontecer. Enquanto estiver acontecendo, está mostrando como a nossa humanidade ainda está longe desse momento de regeneração, né? Mas o que a gente pode fazer enquanto cidadão? É estar alerta para isso. É intervir se está isso acontecendo na nossa frente, ou se a gente tem algum mecanismo de ajuda, às vezes, para essas pessoas. Então, esse é só um exemplo, mas pensa no dia a dia de vocês, os trabalhos de vocês, nas empresas, o quanto, por exemplo, o racismo ainda acontece de forma subjetiva, de forma subliminar, escondidinha, né? E não é racismo só de raça, é racismo de gênero também, de escolhas, de religião. Então, o quanto a gente ainda é
racista em muitos momentos, né? Aí a gente fala, eu não sou racista, mas vamos pensar às vezes nas nossas falas do dia a dia, nas nossas escolhas, até de atravessar a calçada para o outro lado, dependendo da pessoa que está vindo na nossa direção. Quantas vezes isso já não aconteceu e são estereótipos que a gente cria na nossa cabeça ou que foram ensinados para a gente, né? Então, eu acho que são muitas coisas para a gente pensar, mas a gente sempre tem que estar com o ouvido aberto, o olho ligado no que está acontecendo à nossa volta, e principalmente nas nossas atitudes assim, do dia a dia, aquelas coisinhas que parecem insignificantes. Então, é um convite para esse banquete, a gente começar a prestar atenção, não só no prato principal, mas na entrada, na sobremesa, no cafezinho que vem depois, tá bom? Eu já sofri esse racismo aí quando eu era adolescente, eu era muito magro, que até dava para ver os dentes, assim, né? Eu andava com a toucona, com as roupas toda rasgada, de roqueiro doido, parecia um doido. Aí eu andava na rua, o pessoal abria a passagem para mim passar, achando que eu ia assaltar todo mundo. Então, você dá risada, mas é triste, né? É triste, Na porque hora é ruim. hoje eu me pego muito nisso, sabe? Porque durante muitos anos da minha vida eu também mudei de calçada. Hoje já não faço mais, entendeu? Assim, é lógico, se você percebe uma iminência de perigo, você vai tentar fugir, mas eu tô falando da questão do preconceito mesmo, né? Quer dizer, que se vem uma pessoa loira de olho azul para você, você não faz nada, mas se vem uma pessoa negra e mal vestida, talvez você atravesse a rua. Isso é racismo. E a gente demora para entender isso, porque está tão arraigado na nossa memória coletiva e ancestral, que é difícil da gente, às vezes, se desvencilhar, né? Então, fica o convite para o banquete, tá bom? Tem para todos os gostos o banquete, é só vocês escolherem, e o cardápio é bem farto, tá bom? Tudo bem, gente? Povo quieto hoje, só falou um pouquinho no começo, tudo certo? Que bom, Bárbara, que está de volta, e Ana também, fico feliz. Então tá, gente, então semana que vem a gente... Quem é o Jefferson? Eu também não sei. Ou é a Ana? Será que é? Não sei, mas seja bem-vindo. Então, semana que vem a gente vai ter já a primeira biografia, tá bom? E aí, quem quiser já ler, estudar alguma coisinha, né, ou trazer, às vezes, algum complemento para a aula. Então, a primeira era do Francisco, né, do Chico Xavier, a primeira? Nem lembro. Isso. Do Chico? Deixa eu olhar Chico, aqui. depois é Emmanuel, depois André Luiz, depois o Nosso Lar. Você colocou no grupo, isso, a sequência aqui. É bom, né? Tá no mudo, Wagner. É do Chico, Carlos. Do Chico, a primeira era do Chico, depois Emmanuel e André Luiz, isso mesmo, obrigada, acabei de olhar aqui no WhatsApp. Então aí, a semana que vem a gente dá aula do Chico, quem souber coisas, curiosidades para complementar a aula, vai ser muito bem-vindo, tá bom? E vai ser bom, né, que vai dar um engate, vai refrescar a memória do Nosso Lar e para assistir o filme em agosto, né, a continuação, né. Em agosto vai ter Os Mensageiros, Nosso Lar parte 2, vai estrear, tá bom? Não sei se alguém assistiu Ninguém é de Ninguém, da Zíbia Gasparetos, foi no cinema assistir. Eu particularmente... Oi? Eu assisti, gostei bastante. Você gostou? Gostei, bem parecido com o livro. Sim, eu só achei um pouco denso, só achei um pouco pesado demais, mas é a história da vida real, né, então, assim, eu não sei se ainda está em cartaz, mas vale a pena, eu acho que tudo que é ensinamento vale a pena pra gente, né? Sim. Tá bom, gente, então, vamos fazer a oração final, Wagner, aí a gente já se despede? Beleza. Vamos agradecer a Deus por mais um dia maravilhoso de estudo, por conhecer esse banquete, né, que fomos convidados, nos preparar para esse banquete, entendermos mais sobre os nossos profetas, né, as 3 revelações, agradecer aos nossos irmãos, os mentores de luz, que nos acompanham, que nos observam,
que nos inspiram para ter uma semana bem abençoada, cheia de luz. Cheia de luz também em cada uma de nossas casas, cada cômodo, né? Vamos imaginando aquela luz bem forte, iluminando e varrendo toda a nossa casa, nossos animais, nossas plantas, nosso coração, tudo sendo iluminado com a bênção e o poder de Deus, né? Obrigado, uma boa noite, uma boa semana. Vamos rezar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai, Senhor, de todos os males. Que assim seja. Salve Jesus, uma ótima semana para todos. Obrigado. Graças a Deus. Boa semana, gente. Até segunda-feira. Tá bom? Tchau, boa semana. Tchau, boa Gente, noite. boa Tchau, semana. tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Quem é o Jefferson? Rodrigues. Você consegue